A paz do Senhor Jesus para todos. Esse é o livro. Seguimos aí com a série Generais de Deus. Agora estaremos falando da mulher que bradou e disse: eu creio em milagres, cujo nome era Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman nasceu no ano de 1907 e viveu até o ano de 1976, vivendo assim aproximadamente 68 anos de idade. Veio de uma família tradicional cristã, cujo seu pai era batista e a sua mãe era metodista. Na igreja metodista, Kathryn, ela vai ter um encontro com Cristo e ela vai começar a entender o que Deus tinha para a sua vida. Ela tinha um bom convívio com seu pai, porém não tão bom com sua mãe, haja vista que a sua mãe não tinha tanto carinho por ela quanto o seu pai demonstrava. Kathryn, ela é muito apegada ao seu pai. Kathryn Kuhlman, ela vai seguir a sua vida buscando, dentro das Sagradas Letras, conhecer qual a vontade de Deus para a vida dela. Após ela ter um encontro com Cristo, não passando muito tempo, a sua irmã e o seu cunhado, que tinham um ministério itinerante, vai convidá-la para ir com eles, e ela decide sim estar com eles. Nesse período, a mãe de Kathryn vai ser batizada com o Espírito Santo e vai dar o primeiro abraço fervoroso nela, após ouvir a mensagem da filha. Kathryn, agora, ela vai começar a ir para o campo e ela vai ver como que é o campo missionário. Ela vai ver qual é o desenvolvimento daquilo que ela aprendia na teoria dentro da letra. Ela vai desenvolver para o seu ministério a seguinte frase, que só há crescimento a partir do momento que há lealdade. Ela, a um dado momento dessa trajetória que ela trilhava, junto com seu cunhado e sua irmã, ela vai sair do ministério. Apesar dela vir no segmento metodista e também batista, e há algum tempo ela foi também visitar congregações presbiterianas, ela em toda a sua vida não esteve ligada a nenhuma denominação. É bom pontuarmos isso. Ela vai ter um ministério itinerante a princípio. Nesse ministério itinerante, ela tinha um movimento carismático sobre a sua vida. Ela pregava de uma forma carismática, pregando concernente ao Espírito Santo. Ela valorizava todos os dons, porém, ela muitas das vezes não permitia que nas suas reuniões fosse falado em línguas ou até mesmo alguém profetizasse, pois ela acreditava que atrapalhava o desenvolvimento do culto. Kathryn, ela vai conseguir, com uma habilidade muito grande, juntar no mesmo espaço pessoas de nome, de renome, pessoas de classe social alta, baixa, mendigos, bêbados, alcoólatras, pessoas de todas as classes, pessoas com todos os tipos de problemas variados. Ela não vai aceitar o método utilizado da cura por muitas pessoas que diziam que se a pessoa não foi curada, a culpa é da pessoa e está faltando alguma coisa. Ela vai dizer que se a pessoa não foi curada, a culpa é totalmente de Deus. Ela vai dizer e vai acreditar nisso. Ela vai começar a pregar para multidões, pois as multidões afluíam para ouvir a sua forma carismática de falar. Haja vista que, a partir do momento que não era segundo o seu método, ela não aceitava participar de nada. Ela tinha sua própria forma, seu próprio jeito, seus próprios métodos para atuar. Quando seu ministério começa a crescer, ela vai receber uma triste notícia, que seu pai, a qual ela tanto amava, veio a sofrer um acidente. Quando ela está voltando para encontrar o seu pai, ela chega no local e ela vê que o seu pai ela recebe a notícia que o seu pai já havia falecido. Isso entristece, ela fica angustiada, até que, passando esse momento, ela vai
entender que o seu pai partiu com Cristo e é dada a ela a responsabilidade de continuar. Ela tira a mágoa e a tristeza do coração, haja vista que ela pregava sobre isso, dizendo que aqueles que guardam mágoa, aqueles que se entristecem, aqueles que têm uma certa vida errônea, esses atraem para si muitos problemas, muitas doenças, como um imã. Sim, pois não, ela segue agora o seu caminho, voltando para o campo missionário. Mas no campo missionário, ela vai conhecer um pregador, a qual ela vai intitular Mister, que era de uma boa aparência, tinha uma boa fala, e ela vai se sentir atraída por ele e ele por ela. Ele volta para a terra a qual ele veio, e lá ele se divorcia da sua esposa, e ele volta para junto de Catherine. Depois de 1 ano e 7 meses, a qual ele aguarda o divórcio, eles contraem o matrimônio. Catherine e Mister contraem o matrimônio, porém, o ministério que era pautado em lealdade foi alertado pelas amigas que eram leais a ela que aquilo não traria uma boa projeção para o seu ministério e aquilo seria vergonhoso. Porém, ela leva até o final, ela não aceita o conselho das suas amigas. O proverbista vai dizer que na multidão de conselhos há favor, e ela não acreditou nisso. Ela negligenciou o conselho daquelas que estavam com ela desde o início. Esse homem, ele, apesar de ser um pregador, um evangelista, ele era envolvido em muitas situações complicadas que não condiziam com a fé que ele professava. Tinha problema com dívidas, tinha problema com uma vida extravagante. E isso não era bom para Catherine, que tinha uma vida segundo os padrões de Deus. Como toda escolha tem uma consequência e plantar é opcional e colher é obrigatório, ela vai quase que perder o seu ministério. Ninguém a queria ouvir, porque ela foi casar em segredo. No dia da noite de núpcias, ela se arrepende, volta, porém as pessoas não aceitaram isso. As pessoas que imploravam para ela poder pregar agora já não queriam vê-la de jeito nenhum, de maneira nenhuma. E ela vai sentir-se muito triste. Por 8 anos que seguiram esse casamento, esse matrimônio, a qual não foi aprovado por Deus e também não foi aprovado pelos homens, haja vista que o homem era casado e ele que fundamentou a história de que a mulher o havia abandonado e no final das contas só tinha um lado da moeda, só tinha a versão dele. E ele tinha abandonado a sua casa com 2 filhos, a qual nunca mais eles viram. Após 8 anos, ela se divorcia dele porque ela teve que fazer uma escolha. Ou ela seguia chorando nos púlpitos, porque não sentia mais a presença de Deus, ou ela voltava para onde ela caiu, se consertava e seguia o seu caminho. Pois não. Ela sai da companhia desse seu esposo e vai para um acampamento de refugiados alemães, a qual tinha como principal ganho ali naquela localidade a extração de carvão. Neste lugar, ela vai começar a ter uma ascensão muito grande no seu ministério. No decorrer de toda a sua vida, ela conseguiu pregar em locais a qual nem os maiores dirigentes de ópera conseguiram encher o espaço. Ela pregou para 18.000 pessoas. Pessoas eram curadas sem ela colocar a mão, porque ela acreditava que muitas das vezes não era necessário colocar a mão sobre as pessoas. Era só necessário fazer com que as pessoas olhassem para Cristo, olhar para o alto, olhar para Deus e sentirem-se tocadas pelo Espírito Santo. Ela conseguiu seus objetivos e em todos os cultos havia muitas almas que se rendiam. Ela ensinava o princípio de que não se investe em coisas, e sim em pessoas. Haja visto que ela confiava por demais nas pessoas cegamente. E as pessoas muitas das vezes a decepcionavam, tomadas pelo desejo de ambição, de tomar aquilo que ela conquistava. Ela foi processada por funcionários, a qual recebiam muito bem e achavam que estavam recebendo pouco. Catherine, ela foi uma pessoa que viveu intensamente concernente à obra de Deus. Ela ganhou chaves de cidades, prefeitos foram até ela. Ela ganhou uma medalha de honra ao mérito pelo serviço prestado a refugiados de guerra. Ela conseguiu um convite para ir junto ao Papa no Vaticano. Ela foi convidada para conversar com o Papa.
Ela pregou em conferências concernentes ao Espírito Santo, porém, tinha que ser segundo o método dela. No método dela, ela acreditava que ela não poderia estar no mesmo espaço a qual aqueles que viviam em escândalo iriam proferir a palavra de Deus, pois ela não queria compactuar com esse pecado. Quando ela era convidada para algum programa, ela dizia que ela pregaria desde que todos os métodos ali aplicados fossem os métodos dela. E quando não era assim, então ela não ia, porque ela não aceitava abandonar aquilo a qual ela aprendeu de Deus para fazer conforme as vontades das pessoas. Já no final da sua vida, ela vai descobrir que ela tinha um problema no coração. Esse problema no coração, posteriormente, vai a levar à morte. Porém, ao invés de se entristecer, ela vai seguir em frente, ela vai continuar. Ela ganha uma medalha de honra ao mérito por serviço prestado a sobreviventes da guerra. E ela, como investia, volto a dizer, em pessoas, não em coisas, ela vai investir em 20 pastores com suas respectivas congregações, porque ela adquiriu uma estabilidade muito grande na sua vida, porque muitas pessoas a abençoavam de forma financeira, manetedores do seu ministério. Ela sustentava 20 ministérios. Por mais que agora ela não poderia mais estar no campo missionário, e ela tinha abandonado também a obra pastoral, a direção pastoral, por mais que ela não gostava de ser chamada de pastora, ela abandonou as congregações fixas e voltou a viver de uma forma itinerante, porém não missionária, no campo, em cidades distantes. Na sua vida, ela abençoou vidas, abençoou ministérios. Ela foi a Israel, ela viajou por muitas partes, comprou uma rádio, e com essa rádio, ela alcançou vidas depois do mar. Com as ondas do rádio, ela alcançou pessoas com a sua forma diferente. Ela orava sempre com as mãos para o alto. Ela clamava e quando ela orava, as pessoas que observavam diziam que ela estava conversando com o Espírito Santo. Mas as pessoas nunca sabiam quando ela começava a falar e quando era o Espírito que estava falando, pois ela vivia uma intimidade muito grande. Casou-se uma vez, porém em uma precipitação, toda precipitação ela gera uma perca indesejável e inesperada. Ela não teve filhos, porém ela deixou um patrimônio muito grande, que após a sua morte foi dividido em testamento, foi deixado em testamento para alguns, porém ela viveu uma vida que ela confiou por demais nas pessoas. O seu cansaço, a sua fadiga, mas o seu foco foi a alma. Se você porventura tropeçou, se você porventura caiu, fez uma escolha errada, enquanto a vida, a esperança. Jeremias vai dizer nas suas lamentações que é necessário trazer à memória o que pode dar esperança. Asaf vai dizer no Salmo 73 que os pés dele quase vacilaram, mas chegou um momento que ele entendeu que o que ele tinha no céu além de Deus e na terra que ele pudesse amar mais do que Deus. Catherine entendeu isso, combateu o bom combate, foi honrada e viveu intensamente os planos de Deus para a vida dela. Que nós possamos viver os planos de Deus. Ela teve como mãe na fé, apesar de não ter conhecido pessoalmente, Amy Semper McPhail. E ela disse que queria ser igual a ela. Que nós possamos ter pessoas de Deus como nosso referencial e possamos honrar a Deus acima de todas as coisas e em todas as circunstâncias. A paz para todos.